É com grande satisfação que estou neste momento participando desse grandioso projeto, que é a formação do Laboratório de Educação Ambiental do IFMA Campus Codó, uma instituição que irá produzir resultados grandiosos para a comunidade acadêmica e também para a comunidade do entorno, solucionando, quem sabe, alguns conflitos socioambientais em volta do meio ambiente e da relação homem, sociedade e natureza. É uma honra. Irei apresentar a nossa palestrante, professora Maria Alexandra de Souza Aragão. A professora doutora Alexandra Aragão, ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre em Integração Europeia e doutora em Ciências Jurídico-Política. A professora Maria Alexandra Aragão também é investigadora do Instituto Jurídico, membro do Observatório Jurídico Europeu da Rede Natura 2000 e das Águas. As suas áreas de lecionação e publicação são do Direito Europeu, Direito do Ambiente, Ecoliteracia, Direito da Conservação da Natureza, Direito dos Animais, Direito dos Resíduos, Direito dos Riscos, Direito das Substâncias Químicas, Direito da Segurança Alimentar e Instrumentos Jurídicos de Direito do Ambiente, como a avaliação de impacto ambiental e avaliação estratégica. Além disso, a professora também investiga sobre licenciamento ambiental, certificação ambiental de organizações, rótulos ecológicos ou ação popular ambiental. É autora de diversos artigos, pesquisas profundas na área jurídico-ambiental. Além disso, a sua maior obra é sobre este tema: o princípio do nível elevado de proteção e a renovação ecológica do direito do ambiente e dos resíduos. Professora, seja bem-vinda, e aos acadêmicos, aproveitem esta oportunidade. O meu nome é Alexandra Aragão, venho da Universidade de Coimbra, em Portugal, e o tema que trago hoje é o tema da ecoliteracia, o ensino do direito ambiental e a necessidade de desenvolvimento de novas estratégias pedagógicas para o ensino deste ramo do direito. Começo por citar uma autora francesa que se tem destacado com escritos sobre o conceito de transição ecológica. Ela tem uma obra e tem até um dicionário que coordena sobre o tema das transições ecológicas. E, segundo esta autora, Agatha Van Lange, o direito ambiental é o ramo do direito que se tem posicionado da melhor forma para liderar processos de transição social. O que significa que nós, enquanto pesquisadores do direito ambiental, enquanto professores que ensinamos o direito ambiental, temos a enorme responsabilidade de transmitir aos nossos educandos este papel fundamental de contribuir para a transição ecológica que se revela necessária numa altura tão crítica como aquela que estamos a atravessar. Porém, o direito ambiental, o nosso ramo do direito, tem características que o tornam muito próprio e, por isso, mais exigente no que diz respeito ao papel dos professores. Primeiro, pela vastidão do direito ambiental. O direito ambiental cobre temas tão abrangentes e tão vastos como direito dos problemas terrestres, direito marítimo, questões ambientais do solo, questões ambientais do ar e da atmosfera, questões urbanas, questões rurais, questões de ruído, questões de ambiente interior dos edifícios, o direito do ambiente no local de trabalho, que é também muito relevante, nomeadamente em ambiente industrial, o próprio direito ambiental relacionado com atividades de desporto e ar livre, que têm também os seus impactos ambientais, convoca por vezes uma visão planetária do direito, porque o sistema terrestre é um todo que pode ser influenciado pelas atividades de cada um dos Estados e de cada um de nós, mas não deixa de ser um sistema único. Tem também problemas locais e alguns tipos de poluição até invisível, como é o caso da radiação eletromagnética. Para além da exigência que diz respeito à vastidão do direito ambiental, não podemos também esquecer que o direito ambiental se caracteriza pela sua enorme complexidade. A complexidade dos problemas ecológicos e a complexidade dos problemas sociais que estão relacionados com os problemas ecológicos.
os problemas ecológicos, como por exemplo a desflorestação e os imprevisíveis efeitos desta atividade, nomeadamente no que diz respeito à desaparição ou morte dos recifes de coral e consequente redução da capacidade de pesca nas zonas costeiras. Esta relação foi demonstrada, nomeadamente em decisões de tribunais internacionais. Podem encontrar mais material para estudar esta relação surpreendente, mas verdadeira, nos materiais que são enviados juntamente com esta apresentação para a preparação desta sessão. Por outro lado, há efeitos absolutamente surpreendentes das alterações climáticas. Em África, no Quênia, a seca está a fazer com que as jovens crianças se casem cada vez mais cedo. As meninas são entregues pelas suas famílias para casamentos antecipados em troca de dote como forma de sobrevivência familiar. Ora, isto é uma estratégia de sobrevivência relacionada com as alterações climáticas e, concretamente, o caso da seca, que do ponto de vista dos direitos fundamentais, nomeadamente das crianças, não está a contribuir para a realização do desenvolvimento sustentável, antes pelo contrário. Por fim, este é um último exemplo, mas poderia obviamente prolongar muito mais estes exemplos. A complexidade do direito ambiental está relacionada com fenómenos, também eles derivados das alterações climáticas, absolutamente surpreendentes e que se podem revelar perniciosos pelo seu potencial pandémico, como seja a libertação de algumas bactérias aprisionadas nos gelos permanentes das calotas polares, no permafrost, e que agora se vêm libertando à medida que essas calotas polares estão descongelando, com o risco de contaminação de populações humanas e, como sabemos, em virtude da enorme mobilidade de todas as populações humanas pelo planeta, o risco de se tornar mais uma vez numa pandemia com efeitos absolutamente inesperados por se tratar de bactérias com milhares ou milhões de anos e por isso nós não conhecemos bem nem temos mecanismos para nos defender delas. Para agravar ainda a dificuldade que é o ensino do direito ambiental, temos a característica da evolutividade. Ou seja, o direito ambiental é um dos ramos do direito que tem evoluído mais rapidamente, na medida em que, do ponto de vista legislativo, o legislador tem sido posto perante situações de necessidade de acorrer a problemas sociais e ecológicos graves, adotando nova legislação que anteriormente não existia, mas que se vem revelando necessária em função dos novos problemas ambientais, e isso obriga-nos a nós, enquanto atores do direito, enquanto operadores jurídicos, a acompanhar essa rápida evolução legislativa do direito ambiental. Mas mais do que isso, a realidade ambiental evolui ainda mais depressa do que a legislação. A legislação reage à evolução do direito ambiental, criando novas normas jurídicas que visam responder a problemas que já se manifestaram. No entanto, há situações em que urge encontrar uma resposta jurídica e não a temos na legislação. Por isso, é necessário lançar mão de novas estratégias na aplicação do direito que nos permitam fazer evoluir o direito ao nível jurisprudencial ou até ao nível da aplicação administrativa do direito. Para isso temos as ferramentas já habituais e que são convocadas também noutros ramos do direito e que têm a ver com o uso de estratégias de interpretação ou metodologias de interpretação, como seja a interpretação atualista, obviamente sempre que as normas jurídicas se encontrem desatualizadas, e como seja sobretudo a interpretação teleológica, porque as finalidades do direito vão evoluindo à medida que as exigências sociais e ecológicas se vão manifestando. Outra forma de garantir a evolutividade do direito e que nós, enquanto professores, temos que nos esforçar por transmitir aos nossos estudantes é a interpretação correta das cláusulas gerais. Frequentemente, a legislação ambiental encontra nas cláusulas gerais formas de escapar à rigidez e à cristalização das normas, e isso exige do intérprete e do aplicador alguma flexibilidade mental para
aplicar da melhor forma possível essas normas abertas, algumas delas inclusivamente normas em branco, que exigem da parte do aplicador, administração e juiz, uma capacidade de conhecer a realidade, de perceber quais são as necessidades da realidade e de trabalhar com os instrumentos que tem à sua mão, que são as normas jurídicas que contêm essas cláusulas gerais. Por fim, o instrumento jurídico, que são os princípios, que nos ajuda também a garantir uma interpretação e uma aplicação o mais ativa e útil e eficaz do direito ambiental. Os princípios ambientais, pelas suas características de uma certa abertura e não rigidez ao nível normativo, diferentemente do que se passa com as normas, permitem uma adaptação melhor às exigências da própria realidade e, por isso, aquilo que hoje significa o princípio da precaução, por exemplo, não é o mesmo que significava há uns anos atrás. As tecnologias evoluíram, o nosso conhecimento dos riscos ambientais evoluiu e, por isso, aquilo que era precaucional antes não é hoje, e hoje exige-se uma aplicação mais forte e mais vigorosa ainda, se tal é possível, do princípio da precaução. Por fim, e era aqui que eu queria chegar nesta breve apresentação, exige-se de nós, enquanto pedagogos, a utilização de novas estratégias pedagógicas, nomeadamente estratégias que impliquem uma saída da típica sala de aula, do típico modelo expositivo e eventualmente de debate, mas um modelo clássico que tem sido o mais habitual nas escolas de direito nos nossos países. E por isso eu propugno e tenho posto em prática sempre que possível e sempre que a pandemia o permite, devemos lançar mão de outras estratégias, como por exemplo visitas de estudo, que nos permitem um conhecimento mais próximo da realidade, uma compreensão de que os problemas ambientais não podem seccionar-se e não podem ser vistos senão na sua globalidade. O exemplo que eu ponho aqui destas imagens representa uma unidade de tratamento mecânico-biológico, que é uma instalação bastante sofisticada de gestão de resíduos que já foram depostos seletivamente, previamente, separados em 3 frações: a fração do papel cartão, a fração do metal e plástico e a fração do vidro, que correspondem às 3 cores que temos aqui, amarelo, azul e verde. Estas instalações bastante sofisticadas são locais muito interessantes de visita com os estudantes de Direito Ambiental, na medida em que elas permitem olhar para o problema da gestão dos resíduos com uma visão mais realista, na medida em que a gestão de resíduos comporta também problemas de saúde ocupacional, ou seja, de bem-estar no local de trabalho, de quem nestas instalações faz a separação do lixo, ainda que com o auxílio de máquinas, mas sempre em contacto com alguns riscos biológicos, riscos físico-químicos, etc., que resultam do manusear dos próprios resíduos. E isso só se pode perceber e ter a noção real da dificuldade e da exigência deste tipo de trabalhos e, portanto, da dificuldade de cumprir a legislação sobre a qualidade do ambiente interior dos edifícios, visitando instalações e com elas compreendendo a necessidade de tomar medidas muito fortes para evitar que se produzam resíduos e que seja necessário tratá-los nestas instalações, por muito sofisticadas que sejam, mas que sempre implicam algum risco para os trabalhadores. Outra técnica possível para envolver os estudantes num estudo mais realista do direito ambiental é a realização de trabalhos de campo. Este tipo de trabalhos, habitualmente desenvolvido por sociólogos, faz todo o sentido também para juristas e estudiosos do direito ambiental, na medida em que o direito é um instrumento vivo que se aplica a comunidades, que é aplicado por pessoas, por operadores jurídicos e judiciários, e por isso nós temos que ter ferramentas que nos permitam compreender qual é a percepção social
real sobre o direito, porque muitas vezes nós julgamos que as normas jurídicas são extremamente eficazes, mas não é essa a percepção nem dos aplicadores do direito, nem dos próprios destinatários do direito. E daí ser importante e interessante o uso de ferramentas como sejam questionários, por exemplo. Na situação atual em que estamos, obviamente pela pandemia, terão que ser questionários realizados em linha, mas isso permite também uma abrangência muito maior do que se fizéssemos inquéritos ou entrevistas presenciais. Portanto, este tipo de métodos de pesquisa permitem-nos obter dados que de outra forma não obteríamos, para assim termos uma visão muito mais realista do que é o direito ambiental e de como podemos contribuir para melhorar a sua aplicação, nomeadamente através do recurso a fontes cinzentas de informação. Refiro-me a fontes que não fontes legislativas ou fontes doutrinais ou jurisprudenciais, mas outro tipo de fontes, como por exemplo acesso a notícias de jornais ou até, nos tempos que correm, comentários feitos em blogs ou em redes sociais. Portanto, estas são fontes de informação sobre a realidade da aplicação do direito e que também devem ser utilizadas pelos pesquisadores e pelos estudiosos do direito ambiental. Por fim, concluo com a última técnica de inovação pedagógica, que consiste na gamification, ou seja, na introdução de técnicas de jogo, que é uma área nova de estudo que está a ser desenvolvida para utilização em diferentes contextos, em contexto empresarial, educativo, social e aqui neste caso para o ensino do direito ambiental. Um jogo que eu costumo fazer com os meus estudantes consiste em pegar simplesmente nos ícones, nos 17 ícones que representam os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e desafiar os estudantes para que eles os organizem de uma forma que seja sugestiva, expressiva daquilo que para eles é mais relevante ao nível do desenvolvimento sustentável. Os resultados têm sido extremamente curiosos e criativos. Isto depende, obviamente, da visão subjetiva de cada estudante ou grupo de estudantes que se propõe fazer esta organização dos diferentes objetivos, e o que tenho aqui é apenas um exemplo possível da forma de organizar estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de demonstrar, no caso concreto deste desenho, como é que a educação associada ao direito e à justiça, juntamente com parcerias sociais que são absolutamente indispensáveis, debruçando-se sobre o estudo da vida na terra, da vida na água e das questões do clima, pode contribuir para a realização de todos os outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Tivemos aí a apresentação de um tema atual, com muita propriedade, feito pela professora doutora Maria Alexandra Aragão. Gostaria nesse momento de agradecer por sua participação, a sua dedicação ao nosso campus e principalmente estar a participar deste momento ímpar na vida do campus Codó, que é a inauguração do Laboratório de Educação Ambiental, onde vai congregar diversas ciências. Professora, muito obrigado. E aos acadêmicos e convidados que participaram até o momento, nossos agradecimentos, e continuem a pesquisar sobre esse tema importante. O nosso laboratório está à sua disposição. Até a próxima!